Olá a todos, o meu nome é Carla Fernandes e hoje venho dar-vos uma aula especial. Mas quem é que adivinha sobre o que é que vamos falar? Será que vamos falar de naves espaciais? Ou será que vamos ter uma aula de canto? Nada disso. Vamos falar sobre alimentação saudável e fazer uma atividade. Mesmo à distância, é muito importante falarmos sobre estes temas. Sabiam que para termos um estilo de vida saudável é necessário termos alguns cuidados no nosso dia-a-dia? Vamos ver de que forma é que na vossa escola e em casa, optando por pequenos gestos, vocês podem contribuir para ter uma saúde mais equilibrada. E para isso, vamos contar com a ajuda do cartaz dos compromissos. Tomo sempre o pequeno almoço. Como sempre sem pressa e mastigo bem os alimentos. Como pelo menos 5 peças de fruta e legumes diariamente. Durmo 9 a 11 horas por noite. Inicio sempre o almoço e o jantar com um prato de sopa de legumes. Evito longos períodos sem comer. Como sempre um lanche entre as refeições. Pratico atividade física na escola e participo em atividades extracurriculares. Faço uma alimentação completa, equilibrada e variada e guardo os doces para os dias de festa. Vamos começar por falar sobre uma grande roda que eu tenho a certeza que todos já conhecem, a roda da alimentação mediterrânica. Esta é muito importante porque ajuda-nos a perceber os alimentos que devemos comer diariamente e as suas quantidades. Já repararam que, sendo redonda, faz lembrar o nosso prato? Quem é que sabe quantos grupos tem esta roda? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais a água. Então vamos ver quais é que são. Cereais e derivados tubérculos, hortícolas, frutas, laticínios, carne, pescado e ovos, leguminosas como por exemplo o feijão, as ervilhas, as favas, gorduras e óleos. Mas esta roda dá-nos alguns conselhos, como por exemplo, comer fruta e legumes da época. Mas o que é que isto quer dizer? Então pensem comigo, assim como todos vocês festejam o vosso aniversário em dias diferentes, também a fruta e os legumes nascem e crescem em momentos diferentes ao longo do ano. Por exemplo, as cerejas devem ser comidas mais na primavera e no verão. Já as cenouras e os espinafres devem ser comidas mais no outono. Mas já repararam que há 2 grupos que ocupam praticamente metade da roda? São as frutas e as hortícolas. E porquê é que as frutas e os legumes são tão importantes? Porque têm fibra, minerais e vitaminas, que são muito importantes para crescermos fortes e saudáveis. Por isso, devemos consumir pelo menos 5 porções ao dia. As porções são aquilo que consumimos de cada vez e de frutas e legumes são 5 porções ao dia. Por exemplo, uma porção é uma banana pequena ou uma mão cheia de bagos de uva, que são mais ou menos assim uns 9. E legumes podemos encher metade do prato. Sabiam que a nossa alimentação deve ser como um arco-íris, assim cheio de cores? O mais importante é variarmos os alimentos ao longo da semana. Quem é que ainda se lembra do número mágico? Quantas porções de fruta e legumes devemos comer por dia? 5. E de várias cores. Branco, roxo, vermelho, laranja. Façam lá com a vossa mão que eu quero ver. Quantas porções de frutas e legumes devemos comer por dia? 5. Todos os grupos da roda da alimentação são importantes, mas hoje vamos dar especial atenção a 2. Vamos ver aqui alguns exemplos de fruta. A maçã, a pera, a banana, a laranja, os morangos. Então, e quando é que devemos comer fruta? Por exemplo, podemos comer fruta ao pequeno almoço, ao lanche da manhã ou da tarde e ao almoço e ao jantar, como sobremesa saudável. Como podem ver, a fruta faz parte da nossa alimentação todos os dias. Agora vamos passar a outra fatia, a dos legumes, como por exemplo a abóbora, a cenoura, os brócolos, a alface. Já vamos ver alguns exemplos de como podemos comer os legumes. Uma das formas é na sopa de legumes e devemos sempre misturar mais do que um legume. Por exemplo, podemos fazer uma sopa de brócolos com alho francês
e já estamos a misturar 2 legumes. E não se esqueçam, é muito importante comerem sopa na escola ao almoço, mas também em casa, ao jantar. Sabem qual é que é a minha sopa favorita? É sopa de legumes com muita cenoura. E a vossa? Qual é que será? É verdade, a canja não conta, sabiam? Porque não tem legumes suficientes. A base é só massa e frango. Mas será que há outras hipóteses de comermos legumes? Sim, há muitas. Por exemplo, acham que é possível trazer legumes para a escola? Sim, é possível. Podemos, por exemplo, trazer uma cenoura e comer tipo um coelhinho. Ou podemos pedir aos pais para partir aos pedacinhos, assim em palitos, a cenoura e o pepino e trazemos numa caixa. Outra ideia. À nossa sandes de queijo e fiambre, juntamos uma folha de alface, ou tomate, ou cenoura ralada. Espero que tenham estado com muita atenção. A apresentação ainda não acabou, mas antes de passarmos à segunda e última parte, vou fazer um pequeno quiz. Tenho aqui 3 perguntas para vos fazer. Eu faço a pergunta deste lado e vocês respondem desse lado. Mas atenção, cada pergunta vai ter o tempo cronometrado. Preparados? Pergunta número 1. O que é que quer dizer comer frutas e legumes da época? Significa optarmos por alimentos produzidos e colhidos na época em questão. Pergunta número 2. Quantas porções de fruta e legumes devemos comer por dia? Eu vou dar 3 hipóteses. 2 porções, 5 porções ou 9 porções? Cinco porções. Esta é a última pergunta. Vamos ver quem é que acerta. Quantos grupos tem a roda de alimentação mediterrânica? 7 grupos, mais a água. Parabéns a todos! Acho que passaram no teste. Agora vamos passar à segunda parte, onde vamos explorar outros temas. Sabem como é que funciona um semáforo de trânsito? Vermelho para parar, amarelo para ir com cuidado e verde para avançar. Alguns produtos também têm um semáforo. Por exemplo, quantos mais verdes estiver, mais saudável é o alimento. Se tiver muitos amarelos ou vermelhos, só devemos de comer de vez em quando. Vamos ver alguns exemplos. Iogurtes sólidos de aromas. Já repararam como praticamente o semáforo é todo verde? Podem aproveitar e comer todos os dias, por exemplo, ao lanche da manhã ou da tarde. Por outro lado, reparem como os gelados já têm mais amarelos e vermelhos. Por isso, devem guardar para dias de festa, como por exemplo o vosso aniversário. A alimentação saudável faz bem ao nosso corpo e ajuda a que nos sintamos bem e com energia. Mas e o nosso planeta? Será que também podemos ajudá-lo a que se sinta bem? Sim, por isso ser tão importante as escolhas que tomamos ao longo do dia. E é isso que chamamos de consumo consciente. Já tinham ouvido falar? Vamos ver aqui alguns momentos do vosso dia. Lembram-se de termos falado de frutas e legumes da época? Isso ajuda o nosso planeta a produzir os alimentos de forma mais natural. E o lanche que trazem de casa? Já pensaram que podem trazê-lo num saquinho de pano? Assim, produzem muito menos lixo, porque não usam tanto plástico nem papel. E este saquinho de pano podem usá-lo todos os dias e lavá-lo de vez em quando. Até podem pedir ajuda aos vossos pais para escolherem a cor que mais gostam e bordar o vosso nome. Vamos pensar aqui em algumas ideias de como podemos ajudar o nosso planeta a ficar mais saudável. Utilizar um cantil em vez de uma garrafa de plástico. Reciclar sempre todos os materiais.
Fechar a torneira enquanto estamos a escovar os dentes e fechar a torneira enquanto nos estamos a ensaboar no banho. Estamos mesmo a terminar. Espero que tenham gostado da apresentação e que tenham aprendido muito. Mas antes de me despedir de vocês, quero fazer-vos uma última proposta. Todos conhecem o jogo do Quantos Queres? Aposto que sim. A vossa professora vai distribuir por cada um de vocês uma ficha. Podem recortar pelo picotado, dobrar e depois de montado o Quantos Queres é só começar a jogar. Podem jogar com os vossos colegas, com os vossos amigos e também com toda a vossa família. Até podem fazer uma competição para ver quem é que acerta mais, se vocês, se os vossos adversários. Divirtam-se! Espero que tenham gostado desta aula e que tenham aprendido sobre a importância da alimentação saudável. Continuem o bom trabalho. Obrigada por me terem recebido. Gostei muito de estar convosco. Mas não saiam daí. Ainda temos uma surpresa que eu tenho a certeza que vocês vão adorar. Olá a todos, eu sou o Chef Chacal. Eu estive com muita atenção a ouvir o que a Carla esteve a dizer. Eu passo imenso tempo na cozinha, mas não estou sempre a comer, obviamente. Hoje aprendi que temos que comer muitos legumes e muitas frutas, muito importante. Muitas cores, muitas formas. 5, 5, 5, 5, 5. São as vezes que temos que comer legumes e frutas durante o dia. Já ouviram bem? 5, 5, 5, 5, 5. Obrigado.